Boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite aos irmãos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Aos irmãos que estão em mais essa oportunidade nos assistindo, né? Que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, ampare a todos. E que sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de estudos espíritas, aprendizes da fraternidade, que carinhosamente chamamos de GEAF, né? E eu convido a todos que aqui estão e também convido aos irmãos que estão em seus lares que neste momento possamos, Senhor, fechar os nossos olhos e pensarmos, Senhor, na figura de nosso meigo Nazareno, nosso Mestre Jesus, que muitas vezes, Senhor, está ao nosso lado, mas nas tribulações da vida, muitas vezes nos sentimos sozinhos e acuados. Que possamos sentir as vibrações do amparo de Jesus, do amor de Jesus a nos acolher, a nos acalentar a alma, o nosso ser. E que possamos, Senhor, nos sentir fortalecidos, nos sentir amados, nos sentir queridos pelo Mestre. E que possamos, juntos com o Mestre Jesus e junto com Deus nosso Pai, estarmos, Senhor, nessa caminhada da vida, neste grande aprendizado, pois a vida é um grande aprendizado. E que possamos jamais, meus irmãos, mesmo diante das dificuldades, das tempestades da vida, perdermos a nossa fé. Pois sem a fé, perdemos o sentido da vida, pois a fé nos sustenta, a fé nos ampara, a fé nos fortalece. E assim, meus irmãos, é que possamos assim iniciarmos a palestra de mais esta noite. É que rogamos, Senhor, o teu amparo com a prece que o nosso Mestre Jesus assim nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, hoje vai ser a continuação da palestra da semana passada, né? Deus nosso Pai. E eu queria recordar alguns pedacinhos de nossa palestra, né? Porque muitos não ouviram, não puderam estar aqui. Mas quando nós falamos de Deus, né? E nós vamos lá no livro dos Espíritos. O que é Deus? O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas palavras tão bonitas, tão profundas. Mas se nós perguntarmos para cada um o que é Deus, como você sente Deus, talvez aqui teremos várias respostas, porque
Deus é o sentimento, Deus é amor, Deus é o vibrar. E aí nós pudemos, na palestra, comentar várias situações que desde a época da evolução do homem, onde ainda só havia o instinto de sobrevivência, começamos a analisar que ali ainda o germe da inteligência estava ainda incubada. Mas com a evolução do ser, com a evolução do homem, ali surgiu a inteligência, a capacidade de raciocinar, para escolher. E mesmo nessa época em que ainda só existia o instinto, aquele homem ainda tão rústico, em meio às tempestades, aos trovões, aos raios, que ele se acolhia de medo, ele imaginava há algo maior, há algo muito maior que existe entre o céu e a terra. E aí, depois que o homem, na sua evolução, através da inteligência, o raciocínio, e aí falamos também sobre a Bíblia, do Velho Testamento ao Novo Testamento. Falamos que desde o Velho Testamento o homem tinha muito receio e medo de Deus. Um Deus severo, um Deus que castigava. E isso foi desde o Velho até a chegada de Jesus ao Novo Testamento. E Jesus, quando pregava às multidões, ele dizia: Deus é bom, Deus é amor, mas Deus também é justiça, é justo. E Ele ama todos os seus filhos, Ele ama a todos, sem distinção. E aí demos até como exemplo a parábola do filho pródigo. O filho gastador, o filho que dilapidou toda a parte da fortuna que ele recebeu de seu pai, foi para o mundo, era inteligente? Sim. Raciocinava? Sim. Fez as suas escolhas? Sim. E foi para o mundo, gastou tudo que recebeu de seu pai. Mas, quando não restava nem sequer um tostão, e passando fome e necessidade, o que ele faz? Recorda de seu pai. E ele vai em busca de seu pai arrependido, dizendo: eu espero que meu pai não me aceite como filho, porque não sou digno de ser filho, mas que ele me aceite como um simples servo, um simples empregado da sua fazenda. E nós vemos que quando ele volta, o amor desse pai, a alegria desse pai a receber esse filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Pede para que possa dar uma festa de boas-vindas ao filho. E assim o fez. Tamanha a alegria do pai a ter de volta aquele filho que estava tão longe. Seu irmão mais velho, porém, ficou enciumado. Onde já se viu? Meu pai nunca sequer me deu uma festa para mim, para os meus amigos. Mas eis que o pai vai em sua busca. Vai até ele e fala: filho, tudo que é seu é meu, e tudo que é meu também é seu. Tudo, meu filho. Então, não reclames. Pense, seu irmão estava perdido na vida.
estava morto para as coisas da vida, para as coisas realmente importantes da vida. E ele encontrou o caminho de volta. Então, temos que comemorar e alegrar, porque seu irmão teve uma nova oportunidade. E assim, o irmão mais velho compreendeu e aceitou, e foi comemorar junto ao pai e ao seu irmão o seu retorno ao lar. E Jesus fala que o pai da parábola é Deus, que os seus filhos, os dois filhos, o mais velho e o mais novo, somos nós, em humanidade. E muitas vezes, apesar da inteligência, apesar do raciocínio, apesar de acharmos que sabemos o que é o certo e o que é o errado, o que é bom e o que não é, e muitas vezes nos perdemos nos caminhos da vida. Muitas vezes escolhemos caminhos que, em vez de nos trazer a paz, nos traz as dificuldades, nos traz os problemas. E aí nos sentimos enfraquecidos, nos sentimos tão sozinhos. E aí nós fazemos a volta, o retorno àquela estrada e buscamos Deus, e buscamos a fé, buscamos a esperança. E aí, meus irmãos, nós perguntamos, e acho que todos nós, em alguma vez em nossas vidas, fizemos essa pergunta. Diante as tempestades da vida, diante os problemas mais sérios, seja de doença, de perda de entes queridos, perda de bens materiais, e nós olharmos para o céu e dizer: onde está Deus? Será que Deus esqueceu de mim? Onde está Deus que não vê o meu sofrimento, não vê as minhas dificuldades, não vê aquilo que estou padecendo? Então, esta pergunta também foi feita ao Mestre Jesus. No livro Jesus no Lar, tem uma passagem que Jesus ali estava com os discípulos e também estava com alguns irmãos. E entre eles estava Raquel. E Jesus justamente falava de Deus, que o Pai era bom, o Pai era amoroso. E aí ela perguntou: mestre, quero lhe fazer uma pergunta. Vós estáis nos falando que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é amoroso. Mas se Deus é Pai, por que sofremos? Se Deus é amoroso, por que ainda existe a dor? Por que, mestre, o sofrimento? Por que a angústia? Por que a dor? Por que as perdas? Se Deus é Pai, ama seus filhos. E aí, Jesus olhando e vindo a profundidade daquelas perguntas, e que todos ali se calaram, porque via que ela realmente sentia no âmago uma dor. E ela queria entender o porquê e a razão dessa dor.
E sabe que Jesus respondeu a ela? Que a razão da dor humana procede da proteção divina. Olha as palavras do Mestre. A razão da dor humana procede da proteção divina. Muitas vezes aquilo que chamais de sofrimento, aquilo que chamais de dor, aquilo que vos cala a alma, muitas vezes é para o seu aprendizado. Muitas vezes ali é a misericórdia divina. Mas nós, em humanidade, ainda não conseguimos entender e compreender o que Deus quer nos ensinar. O que Deus quer que façamos. Muitas vezes, nos perdemos em meio de nossas dores, de nossas reclamações. E até então esquecemos de agradecer o pouco que temos. E Jesus, vendo que as pessoas ali prestando atenção, ele contou uma pequenina história. E ele disse que uma época antiga, em que um espírito protetor, um anjo da guarda, se assim quiserem, né? Alguns falam anjo da guarda, um espírito protetor, ele acompanhou desde o seu nascimento um bebê. E ele recebeu essa missão com tanto carinho, com tanto amor, que desde a gestação ao nascimento, ele ali estava acompanhando. O primeiro choro, o seu crescimento, estava ali protegendo, até mesmo de espíritos inferiores que se aproximavam da criança. A criança foi crescendo e ele ali, fiel, por amor, protegendo ele de todo mal, não deixando que ficasse doente, seguindo sempre o bom caminho. Assim, o menino foi crescendo, se tornou um jovem, para nós um adolescente. E aí, mais ainda, ele redobrou o seu trabalho de assistência, pois muitas vezes é na juventude que nós acabamos nos envolvendo em caminhos esses difíceis e tortuosos. E ele ali estava, de prontidão, falando ao seu pensamento, ao seu íntimo, ao seu ser, ao seu espírito: este não é um bom caminho, desista, não faça isso, não vá. E assim foi se passando. Ele se tornou um homem, constituiu um lar, e ele ali, velando sempre por aquele irmão. Só que o espírito protetor ficou triste, porque nunca ele agradeceu a família. Ele nunca agradeceu os benefícios que a vida lhe trouxe. Nunca agradeceu a Deus, nunca agradeceu. E muito pelo contrário, ali começou a nascer as ervas daninhas do orgulho, da vaidade, achando-se que era melhor do que os outros, porque jamais ficou doente, porque jamais teve nenhuma dificuldade. Então, nossa, vamos dizer, estou bem na fita com Deus. Mas eis que o irmão, o espírito protetor, recebe uma visita.
de um espírito de alta hierarquia. E ao observar o que acontecia a este irmão, perguntou: "Que fizestes com o irmão?" "Ah, eu protegi de todo mal, de toda doença, de tudo que era ruim, eu protegi." E o espírito disse: "Pois bem, olha só o que tornaste o irmão. Deixou que crescesse nele o orgulho, o egoísmo, pois de agora em diante vai deixar que ele aprenda com a dor. Mas não tem mais. Ele agora vai aprender a vida como ela é, com as suas dores, com seus aprendizados." Então, desde então, o irmão que nunca ficou doente começou a padecer. O irmão que nunca tinha passado necessidade começou a passar por necessidades. E aí ele olhava para o céu e dizia: "Onde está Deus? Que não está vendo o que estou passando? Não está vendo que eu estou sofrendo, que eu estou doente?" E aquele espírito protetor enviava pensamentos dizendo: "Meu irmão, ore, pense em Deus. Ampare, meu irmão, ampare o seu coração através da prece, através da oração." E mesmo assim, demorou muito tempo para que o irmão compreendesse que foi através da dor que ele teve que aprender a ser humilde. Que através da dor ele percebeu que ninguém é melhor do que o outro. Foi através da dor que ele percebeu o quanto ele cresceu. Ele percebeu que ele nunca tinha falado com Deus, que ele nunca sequer tinha feito uma prece. E ele se pegou, ajoelhado, com as mãos estendidas, pedindo o auxílio de Deus, porque ele estava sofrendo. Então, Jesus disse: "Muitas vezes vós reclamais das dificuldades, e eu entendo, mas lembrai que muitas vezes é através da dor, da dificuldade, dos momentos difíceis, que Deus está ao nosso lado e muitas vezes falando conosco." Então, Jesus disse: em vez de reclamarmos, vamos agradecer, porque muitas vezes recebemos o amparo divino, recebemos as vibrações de amor, mas nós não conseguimos sentir, não conseguimos essa conexão com Deus e nos sentimos esquecidos e abandonados. Então Jesus disse: não vejais a dor como algo ruim, não vejais as perdas de irmãos, de familiares como algo ruim. Não veja o sofrimento através dos bens materiais como algo ruim. Veja como um aprendizado. Um grande aprendizado, uma grande lição de vida nesta escola das almas chamada Terra. E aí, meus irmãos, o que nos fala a doutrina espírita? O que ensina o Espiritismo? O Espiritismo nos diz que somos espíritos eternos. O que morre é o corpo. A alma é eterna. E Deus nos criou para evoluirmos,
para que um dia possamos chegar à perfeição. Mas Jesus nos fala que Deus é bom, é amoroso, mas é justo. A justiça divina. Então, a doutrina nos fala e nos ensina que temos a oportunidade de retornar várias vezes, várias encarnações no novo corpo, para novas oportunidades de aprendizado, de evolução. E muitas vezes para resgatarmos débitos do ontem, daqueles a quem nós prejudicamos, daquele a quem nós machucamos, daquele a quem nós deixamos marcas boas, mas talvez ruins também. E muitas vezes são estes irmãos que estão ao nosso redor, próximo a nós. Talvez um familiar, um amigo, um parente. São aqueles que muitas vezes nós dizemos que nós não compreendemos, ou que a pessoa não nos compreende. Como diz o ditado, é a nossa pedra no sapato. É aquela pedrinha no sapato. Mas Deus assim o permite para que nós possamos resgatar um com o outro esses débitos. Se eu fiz mal ontem, hoje eu vou fazer o bem. Se eu tirei a vida do outro, hoje eu vou dar a luz a este espírito. Vou receber esse espírito no meu ventre, no meu lar. Então, é a lei, meus irmãos, de ação e reação. Toda ação gera uma reação. E nós estamos aqui na Terra para dois motivos. Principal, aprendermos, evoluirmos. Aprender para evoluir. E para resgatar os nossos débitos. É fácil? Não é fácil. Porque tudo que é o aprendizado tem momentos bons, mas tem momentos muito difíceis. Tem momentos que a gente pensa até em desistir. Não sei mais o que fazer. É melhor eu me afastar. Podeis fazer isso? Podeis. Vai pagar o seu débito? Não vai. Você só estará protelando para a próxima encarnação. Talvez o débito possa aumentar um pouquinho mais. Então, se Jesus nos fala que a dor nos auxilia, que as dificuldades nos fortalecem, então possamos compreender, meus irmãos, que este planeta Terra ainda é um planeta de provas e expiações, que está ali a engatinhar ainda para um mundo de regeneração. Mas ainda temos aqui nossos débitos, ainda temos aqui os nossos resgates. E nós temos que passar por eles para aprendermos a evoluir. E é nos momentos difíceis, dolorosos, que muitas vezes vamos nos ajoelhar e rogar a Deus o amparo. E isso, meus irmãos, não é porque Deus castiga, não é porque Deus pune aos seus filhos, não. Nós tivemos o livre-arbítrio, raciocínio, inteligência. Escolhemos os caminhos que queríamos trilhar. Fizemos o bem e às vezes fizemos o mal também. Então, se Deus é justo, tenho que resgatar isto. Se Deus é justiça, eu tenho
que passar por essas dificuldades, aprender esta lição, para que eu possa evoluir. E assim Deus nos criou para evoluir. Desde o começo ali que nós falamos da humanidade, do homem ainda numa pele rústica, que se acuava quando via um raio, um trovão. Quando o homem começou a utilizar a sua inteligência para pensar, para escolher. E desde então, nós não paramos mais a de evoluir. Mas também temos que evoluir espiritualmente. Não é só a evolução do corpo físico que Deus nos deu para que nós possamos cuidar deste corpo, mas principalmente, meus irmãos, da evolução espiritual. Porque é este que será o nosso passaporte para adentrarmos, assim que deixarmos este corpo físico, o nosso passaporte para a entrada na pátria espiritual. E felizes de nós, feliz daquele que disse: Senhor, foi difícil, foi doloroso, mas consegui aprender, Senhor. Chorei muito, orei muito, mas aprendi muito mais. Então, meus irmãos, não se esqueçam, Deus é amor, Deus é bondade, Deus ama os seus filhos, mas Deus também é justiça. Então, que hoje aprendamos essa lição, todos nós, meus irmãos, todos nós temos que aprender essa lição. A lição da dor, para podermos um dia chegarmos à divina evolução do ser espiritual. Como diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas, e realmente há muitas moradas, e que um dia possamos ser dignos de novas moradas, onde não há dor, não há sofrimento, não há angústia, mas que para isso é necessário que possamos fazer a nossa lição no hoje, deixarmos as boas sementes para que ela possa germinar, crescer e um dia pudermos assim comer o divino fruto dessa divina árvore. Não só nós, mas todos aqueles que estiverem ao nosso lado. Que Deus abençoe a todos. Que Jesus nos acolha em seus braços em mais essa oportunidade. Vamos fazer a prece de encerramento. E assim, meus irmãos, que neste momento em que nós oramos e rogamos, Senhor, a Deus, rogamos a Jesus o seu divino amparo, rogamos, Senhor, que nos oriente, nos ampare, Senhor, para seguirmos a nossa caminhada, a nossa jornada. Mas vos pedimos, ó Pai, Pai amado, nos dê força, nos dê, Senhor, a força necessária para vencermos as dificuldades que encontramos pelo caminho, vencendo primeiramente a nós mesmos, que ainda trazemos impressos no espírito o orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Pai, nos fortaleça
para que eu possa, Senhor, vencer a cada obstáculo e sair fortalecido de cada obstáculo que eu estiver no meu caminhar, na nossa jornada. Senhor, sei, Senhor, que não somos ainda muito para que um dia possamos chegar à perfeição, mas vos pedimos, Senhor, jamais desista de nós. Não desista dos teus filhos, porque jamais desistiremos de vós, Senhor, porque vós é o nosso Pai. Vós é, Senhor, poder e bondade. Senhor, que teu amor e a tua luz chegue a todos os nossos irmãos, principalmente nossos irmãos que se encontram, Senhor, doentes do corpo e principalmente doentes da alma. Ampara, Senhor, aqueles que se encontram nos hospitais ou mesmo em seus lares. Ampara, Senhor, aqueles que passam pelas privações da vida, da fome, do frio e da dor. Ampara, Senhor, a todos aqueles que nem sequer têm um teto para morar. Muitas vezes lhe falta até o alimento necessário. Mas, Senhor, que espíritos encarnados e desencarnados sejam pequeninos anjos a auxiliar estes irmãos. E, Senhor, ampara a todos aqueles que sofrem, Senhor, da depressão, da angústia, que muitas vezes já pensaram, Senhor, em dar o fim à sua própria vida, achando que a morte é o fim de todas as dores. Ah, Senhor, ampara e fortalece esses corações que estão tão delicados, tão carentes e necessitados do teu amor e principalmente da fé. Senhor, ampara os nossos lares, a todos os lares, aos nossos familiares que lá estão, que todos eles sejam neste momento envolvidos pelo teu amor, pela tua luz, que eles recebam, Senhor, as nossas vibrações de amor a cair como bálsamo em suas almas. E ampara, Senhor, a todos nós, que somos tão pequeninos, que somos tão necessitados, Senhor, de Ti, do Teu amor, do Teu perdão e da Tua paz. E assim, meus irmãos, que mais essa oportunidade agradeçamos também a Deus por tudo, pelo pouco que temos, porque o pouco que temos com Deus é muito. Agradeçamos, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos, e agradecer porque temos a oportunidade de nos melhorar a cada dia. Que Deus assim nos abençoe. Que Jesus nos acolha em seus braços e que possamos levar para os nossos lares um pouco mais de fé, de esperança, de coragem a nós e aos nossos familiares. Que assim seja, meus irmãos.